Capítulo 37. A proteção. Deus conduz seus seguidores à Bíblia como sua única proteção contra o poder dos espíritos maus. Satanás usa toda a estratégia possível para impedir que as pessoas obtenham conhecimento à Bíblia. A cada reavivamento da obra do Senhor, sua atuação se torna mais intensa. Logo, testemunharemos o início da batalha final contra Cristo e seus seguidores. A falsificação será tão parecida com o verdadeiro que será impossível identificar a diferença entre ambos, a não ser pelas Escrituras. Aqueles que procuram obedecer a todos os mandamentos de Deus enfrentarão oposição e zombaria. A fim de suportar a prova, precisam compreender a vontade de Deus conforme revelada em sua palavra. Só serão capazes de honrá-lo por meio do entendimento correto de seu caráter, seu governo e seus objetivos, agindo em harmonia com eles. Somente aqueles que fortalecerão a mente com as verdades da Bíblia permanecerão firmes ao longo da grande batalha final. Antes da crucificação, o Salvador explicou aos discípulos que ele seria morto e ressuscitaria. Anjos estavam lá para impressionar essas palavras na mente e no coração deles. No entanto, eles se esqueceram exatamente das palavras que necessitavam se lembrar. Quando veio a angústia, a morte de Jesus destruiu suas esperanças quase tão completamente quanto como ele não os houvesse advertido de antemão. De maneira semelhante, as profecias descortinam o futuro diante de nós, com clareza quase tão grande quanto a explicação de Cristo aos discípulos. Mas a maioria das pessoas não tem compreensão nenhuma dessas importantes verdades, como se Deus nunca as tivesse revelado. Quando o Senhor envia advertências, ele requer que toda pessoa de mente sensata obedeça a mensagem. Os temíveis juízos contra quem adora a besta e sua imagem deveriam levar todos a descobrir qual é a marca da besta e o que fazer para não recebê-la. Mesmo assim, a maioria dos seres humanos não quer a verdade bíblica, pois é contrária aos desejos do coração pecaminoso. Satanás os supre com os enganos que tanto amam. Entretanto, Deus terá um povo que vai considerar a Bíblia. E a Bíblia é somente o padrão de todas as doutrinas e a base de todas as reformas. A opinião dos eruditos, as conclusões das ciências, as decisões de concílios eclesiásticos, a voz da maioria. Nenhum desses, nem todos eles, reunidos, devem ser usados como evidência a favor ou contra qualquer doutrina. Devemos exigir um claro. Assim diz o Senhor: Satanás leva as pessoas a olhar para pastores e professores de teologia como guias em vez de buscar as escrituras por conta própria. Ao controlar esses líderes, consegue influenciar a maioria. Quando Cristo veio, o povo comum ouviu com alegria, mas os principais sacerdotes e os líderes da nação se encheram de preconceito, rejeitando as evidências de que ele era o Messias. As pessoas indagavam como novos governantes e escribas tão esclarecidos não creem em Jesus. Mestres assim levaram a nação judaica a rejeitar seu Redentor. Exaltação da autoridade humana. Cristo previu que as pessoas exaltariam a autoridade humana para governar sobre toda a consciência. Em todas as eras, essa tem sido uma terrível maldição como apelo às gerações futuras. A Bíblia registrou advertências para que não seguíssemos líderes cegos. A Igreja Católica Romana ensina que somente Deus, clero, tem o direito de interpretar as Escrituras. Embora a Reforma tenha aberto as Escrituras para todos os mesmos princípios que Roma defendia, impede multidões nas igrejas protestantes de examinar a Bíblia por conta própria.
São ensinadas a aceitar seus ensinos conforme interpretados pela Igreja. Milhares não ousam aceitar nada, por mais claro que esteja nas Escrituras, que contrarie seu credo. Muitas estão prontos a confiar seu destino eterno ao clero. Quase não prestam atenção aos ensinos do Salvador. Por acaso os ministros são infalíveis? Como podemos confiar neles para nos guiar a menos que conheçamos a palavra de Deus, da qual são portadores de luz? A falta de coragem moral leva muito a seguir os eruditos, tornando-se desesperadamente apegados ao erro. Vem a verdade para este tempo na Bíblia e sentem que o poder do Espírito Santo acompanha a sua proclamação, porém permite que os líderes religiosos os afastem da luz. Satanás aprisiona muitos de seus seguidores ao atá-los com os fios de seda do afeto aos inimigos da cruz de Cristo. Essa ligação pode acontecer com pais, irmãos ou irmãs, marido ou esposa, ou ainda amigos, sob a influência deles. Muitas pessoas não têm coragem de obedecer às suas convicções daquilo que é certo. Muitos alegam que não faz diferença aquilo em que se crê, se a pessoa levar uma vida decente. No entanto, a vida é moldada pela fé. Se a verdade está ao nosso alcance e a negligenciamos, na verdade a estamos rejeitando, escolhendo as trevas em lugar da luz. A ignorância não é desculpa para o erro ou pecado quando temos todas as oportunidades de conhecer a vontade de Deus. Um viajante chega a um local onde há várias estradas e uma placa informando para onde cada uma delas leva. Se ignorar a placa e pegar qualquer estrada que lhe parecer correta, ele pode até ser sincero, mas é bem provável que acabe no caminho errado. O primeiro e mais elevado dever. Não basta ter boas intenções, fazer o que achamos ser certo ou aquilo que o pastor disser ser correto. Nós mesmos precisamos examinar as Escrituras. Temos um mapa que aponta para todo ponto importante da jornada rumo ao céu e não devemos adivinhar nada. É o primeiro e mais elevado dever de toda pessoa racional aprender com base nas Escrituras qual é a verdade e então andar na luz, encorajando os outros a fazer o mesmo. Em nosso estudo, com a ajuda de Deus, devemos formar a própria opinião, já que nós mesmos precisaremos prestar conta ao Senhor. Pessoas cultas com aparência de grande sabedoria ensinam que as Escrituras possuem um significado secreto e espiritual que não é visto com facilidade na linguagem usada. Esses indivíduos são falsos mestres. Devemos explicar a linguagem da Bíblia por meio de seu significado óbvio, a menos que um símbolo ou uma figura sejam usados. Se as pessoas aceitassem apenas o que a Bíblia realmente diz, realizariam uma obra que levaria milhares que hoje andam errantes na mentira para o aprisco de Cristo. Muitos textos bíblicos que os eruditos ignoram, dizendo que são verdades sem importância, estão cheios de conforto para aqueles que têm aprendido na escola de Cristo. Para entender a verdade bíblica, não necessitamos tanto do poder do intelecto para o estudo. Em vez disso, precisamos sentir mais sede pela verdade bíblica do que qualquer outra coisa e anseio intenso pela justiça. Resultados da negligência. Nunca devemos estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo pode nos levar a sentir a importância das coisas que compreendemos com facilidade ou nos impedir de distorcer verdades difíceis. Anjos celestiais preparam o coração para a compreensão da palavra de Deus. Ficaremos encantados por sua beleza e seremos fortalecidos com suas promessas.
Com frequência, as tentações costumam parecer irresistíveis porque a pessoa tentada não consegue se lembrar com rapidez das promessas de Deus e se opor a Satanás com as armas das Escrituras. Mas os anjos estão perto daqueles que estão dispostos a aprender e trarão à lembrança as verdades de que necessitam. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Primeiro, precisamos guardar os ensinos de Cristo na mente, a fim de que o Espírito de Deus os traga à nossa lembrança no momento de perigo. O destino de todas as pessoas da terra está prestes a ser decidido. Todo seguidor de Cristo deve perguntar com fervor: Senhor, que queres que faça? Devemos buscar agora uma experiência profunda e viva com as coisas de Deus. Não temos tempo a perder. Estamos em território de Satanás. Sentinelas de Deus, não sejam apanhados dormindo. Muitos se parabenizam pelos atos errados que não cometem, entretanto, isso não é suficiente para que sejam árvores no jardim de Deus. É preciso dar fruto. Nos livros do céu, eles estão registrados como aqueles que ocupam lugar no solo. No entanto, o coração de Deus, cheio de amor longânimo, ainda suplica com aqueles que desprezam sua misericórdia e abusam de sua graça. No verão, não se nota diferença entre os cípretes e as outras árvores, mas quando vêm as tempestades do inverno, os cípretes permanecem intacto, ao passo que as outras árvores perdem a folhagem. Quando a oposição surge, a intolerância voltar a prevalecer e a perseguição se acender, os descomprometidos e hipócritas desistirão da fé, mas os cristãos verdadeiros permanecerão firmes. Sua fé será mais forte e sua esperança ainda mais brilhante do que nos tempos de prosperidade. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto.